Bom dia, meus parceirinhos. Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Uma notícia muito boa. Esse é o último episódio dessa obra. Infelizmente, a gente vai ter que esperar novos capítulos. Eu fico muito triste com isso. No episódio anterior, depois de botar o Rei de Mags pra mamar e virar seu subordinado, agora ele está entrando na masmorra da Ilha dos Dragões, que não são dragões. E nesse momento ele já conheceu o Guardião da Floresta, o Justin, e eles estão se preparando para entrar na caverninha secreta, aonde já tem os lobinhos escondidos, querendo dar umas mordidas bacana em todos. O lobinho só fica rindo, falando: calma, parceiro, é brincadeira, eu não vou te morder não. O Excentro já vinha chegando perto para fazer aquela defesa do potro. A Script fica dizendo que ele acha que estão cercados e consegue sentir. Carlos fala que esses lobos malditos, ele é uma pessoa assustadora. O Excentro manda a Script e o Carlos lidar com a área deles, e ele e o potro vão lidar com a outra área. Os lobos já vêm vindo pra cima, falando: vamos comer, galera! E o potro fica fazendo cosplay de foguinho, fica atacando fogo pra tudo que é lado. A Script fica batendo com a sua corrente Wi-Fi, que a corrente passa longe e acerta a cara do bicho. E o Carlos continua dando soco em lobo. Depois de um tempo, o Excentro fala que eles fizeram um bom trabalho, eles foram mais fáceis de lidar do que ele esperava. A Script fica falando que está mesmo tudo bem, deixar o corpo dos lobisomens pra trás. Aqui não é lobisomem nunca, isso aqui não é o lobinho. Já que ela ouviu dizer que os lobisomens possuem um alto valor o coração deles. O Excentro fala que não precisam disso agora, precisam entrar nas ruínas primeiro. Manda o Carlos parar de ficar alisando o corpo do lobo e vir logo com ele. O Carlos fica olhando pra trás pra olhar sua merendinha. O outro fica falando que tá cada vez mais escuro, hein? O Excentro fala que é demais pra luz dele ficar lidando com aqui. Parece que vai ter que usar outra coisa. A espada manda ele não usar o poder dela, já que foi reduzido em 2% e vai ser impossível recarregar aqui. O prota pensativo diz que só pode usar magia de fogo se precisar. Por enquanto, é melhor não usar a espada da luz. Depois dos lobisomens, eles devem ser os próximos, então precisa preservar sua força o máximo possível. Manda o Carlos assumir a liderança, já que ele consegue enxergar. Carlos vai indo na frente com suas asinhas de papagaio. Fala que tem algo aqui na frente, consegue sentir. Na frente deles, tem tudo escuro, não consigo ver nada. O Excentro manda o potro disparar uma bola de fogo bem naquele local. Ele fala que tá bom, e aí joga sua bola de fogo na cabeça de uma cobra chifruda. Mas aí do nada, 3 cobras já aparecem. Quem é o desgraçado que ligou a luz? O Carlos fala: caramba, parece que elas ficou um pouco brabra, hein? A cobra continua puta procurando a pessoa que fez isso. O potro fica olhando e falando: caramba, foi sem querer, cobrinha, desculpa. Ela fala sem querer o caralho e já vem vindo pra cima. Essas falas eu criei na minha cabeça, a cobra não fala não. O Carlos já se joga em cima da cobra e agarra ela. Do nada ele tava agarrando o meio da cobra e depois já aparece a ponta da cobra. Esse aqui era o cara que não conseguia carregar um pedaço de corpo. O Proto fica falando que agradece, está vivo graças a ele. Quando estava se gabando, atrás dele já vem mais 2 cobrunas preparando sua mordida. Mas ele tem um Sharingan e começa a desviar facilmente. E ainda para na frente da cobra e usa o seu poderzinho de vampiro, mandando ela ficar parada. A cobra acaba descansando um pouco porque estava cansada. Fala que essa cobra é nojenta, elas ficam cuspindo e vomitando algo amarelo, é muito ruim. Potro fala que é por isso que ele tava ficando tonto. O Excentro fala que aquilo era o basilisco, ele tem um veneno mortal, manda segurar a respiração até passar por aqui. A Script pergunta do Carlos se ele tá bem, ele fala que sim, não tá acontecendo nada. O Excentro manda não se preocupar com isso, vampiros têm um sistema imunológico diferente, muito mais forte que humanos. O Carlos fica gritando lá de longe: eu sou humano! O Excentro fala que eles ainda têm um longo caminho para percorrer, manda todo mundo se concentrar. Por outro lado, os Wisner do continente tinham habitats não só no nordeste da ilha, mas também a região sul. Eram os famosos Wyverner sulista. O outro habitat dessa espécie que atravessa livremente o continente era
A Ilha do Cume Negro. As pessoas que moravam nessa península próxima à ilha só se esgueiravam procurando comida quando as osgas com asa estavam na ilha. Um careca fala: caramba, tem alguma coisa voando ali, né? Jorginho fica perguntando o que ele tá falando. Não deveria ter nenhuma osga voadora aqui. O careca fala que é sério, manda ele prestar atenção no que é aquilo. Uma perninha com um salto alto, parece mais um pé de cabra. Ela pergunta se estavam falando com ela. O careca e o Jorginho já ficam cagados de medo, procurando alimento, que era pedra. Sim, uma asinha. É a Gremory de novo, só dando um tchauzinho. Fala que é um prazer conhecer todos. Jorginho fala: caramba, é um demônio, né? O careca fica perguntando o que o demônio tá fazendo aqui. A Gremory fala que tem um local bem longe que precisa ir, mas veio aqui porque viu eles parados. Já começa a perguntar se ele só tem isso que tá dentro do barco. Então realmente é uma pena. Jorginho já fica falando: nossa, ela é bem bonita pra um demônio, né? O careca fica falando: nu, que peitão. A Gremory fala que eles são homens fofinhos. Pergunta se querem vir um pouquinho aqui com ela. Tem algo pra contar pros dois. Todos os outros já ficam falando: caramba, eu acho que vai dar merda, hein? O Cleitinho fala: o que eles estão fazendo, isso é um demônio louco. Jorginho fala que não se importa. O capitão já aparece perguntando se ela quer algo porque ela está aqui. A Gremory pergunta se ele é o capitão. Já começa a chegar perto dele falando: nossa, que músculo gostoso. O capitão fica perguntando por que ela tá fazendo isso. Ela manda ele não ficar nervoso, só está aqui para brincar um pouco. Começa a usar seu poderzinho nele. Ele fica falando: sinceramente, para ser honesto, eu estou um pouco envergonhado. O careca fica dizendo que está com inveja, queria ser o próximo analista. A Gremory fala: isso mesmo, como um humano pode recusar ela? E já lasca um beijão na boca do capitão. Mas digamos que aos poucos ele começa a ficar brilhando. Ela fala que faz um tempo, desde a última vez que ela comeu algo decente. O capitão fica falando o que aconteceu com o meu corpo e acaba virando presunto de Natal. A Gremory fala que ele desmaiou só com isso. Humanos são deliciosos, mas são tão fracos. O capitão foi sugado. A careca fica perguntando o que ela fez. O Jorginho manda todo mundo pegar suas armas e já puxa uma espada. A Gremory já começa a usar todo o seu poderzinho de sucubus. Fala que ele tem uma aura legal. Será que ele vai satisfazer ela bastante, hein? O careca ainda vira tentando dar um ataque, mandando ela morrer agora mesmo. Mas a sua espada é mandada longe com um rabo. Ela fala que ele acha que é o suficiente. O corpo inteiro da sucubus é uma arma. Já começa a enrolar seu rabo no pescoço do careca e começa a apertar ele. Ele fica falando: me solta, desgraçado, não quero morrer. Os outros já vêm tentando ajudar, falando: solta o nosso careca, maldita. Tentou cortar o rabo dela, mas o ataque não acerta ninguém e ficam apenas olhando pro vento. Ela pergunta o que eles estão tentando cortar com essa velocidade. Humanos são tão estúpidos comparado com seu gosto. Agora esse homem também vai saboreá-lo e já começa a sugar o pobre careca. Ele ainda fica pedindo por socorro, mas já é tarde. O Cleitinho fala que mesmo sendo demônio, ela é só uma. 3 pessoas podem derrotá-la, manda todo mundo se preparar, mas os outros já estão cagados de medo. Já ficam sem responder o Cleitinho. Ele fica mandando eles acordar agora mesmo, porque eles estão assim. Jorginho manda ele olhar um pouquinho para trás. Quando ele vai olhar, tem vários demônios junto com a Gremory, cercando todo o barco. E digamos que depois disso, eles devem virar sangue. O Justin fala que a partir de agora vai ser difícil continuar em frente por causa da lama. O Carlos fica falando que pegou nas asas dele e agora o corpo dele tá pesado também. O Excentro fala: Carlos, hein, tu ainda tá voando, né? O Carlos fica nervoso, dizendo que não fez nada. Prota fala que só quer que empreste o ouvido dele um pouquinho. Já começa a falar algumas coisas. O Carlos fica falando sozinho: não quero, tá muito escuro. O Excentro chama o Just e manda ele amarrar vinhas no corpo do Carlos agora mesmo. O Just já começa a usar seu poderzinho, todo nervoso com o Excentro olhando. Já começa a enrolar o Carlos com várias vinhas.
Carlos fica pedindo pra esperar um pouco. Tá tudo bem, ele vai só, manda soltar ele. O Excêntrico fala que não, ele disse que tava com medo de ir sozinho, certo? Não vai mandar ele sozinho. Em vez disso, ele vai levar todos com ele no caminho. O Carlos já fica nervoso, falando, caramba, agora eu me ferrei. Como é que eu vou fazer isso? Aqui vemos o Carlos fazendo uma careta muito feia. E ele continua voando e tentando arrastar todo mundo. O George fica perguntando se tá tudo bem continuar assim. Acha que foi demais fazer ele levar todos de uma vez só. O Excêntrico fala que na verdade não. O Carlos fica dizendo que sabia. Como ele pode fazer uma coisa dessa com uma criança? O Excêntrico fala que devem sair em breve, agora que estão nessa profundidade. Manda o Just se preparar para usar sua aura verde de sangue. Manda o Proto proteger imediatamente, assim que o Just usar suas habilidades. O Carlos fica perguntando o que é que vai sair. Aí escuta um barulhinho de pedra tremendo. O Excêntrico na mesma hora chamando o Just se preparar. Quando ele sair, amarrar ele bem agora. Do nada, um peixe já vem pulando todo feio. Ó, o peixe feio, mano. O Proto fica falando, caramba, como é que tem um peixe nesse local? O Just já começa a usar seu poderzinho de vinha. O Potro fica falando que vai ajudar a defender. E o peixe, que era todo feio, continua feio, mas dessa vez amarrado. E o Potro fez um escudo de fogo para defender todo mundo. O Carlos fica tomando lama na cara para aprender. Nessa hora, o pobre peixe morreu. Da onde veio esse bicho, não faço ideia. O Excêntrico fala que é um monstro chamado Carne de Olho. Manda o Potro iluminar os arredores com fogo. O Potro já começa a usar seu foguinho. E o chão, que era para ser lama, parece pedra seca para mim. O Excêntrico fala que a lama aqui só pode ser endurecida com a carne e o óleo desse peixe. É por isso que precisam subjugá-los com magia. Fala que não tem nada que ele não saiba nesse mundo. A Scripps pergunta do Carlos se pode fazer uma pergunta. Ouviu dizer que vampiros são mortos-vivos. Como é que ele consegue suar? O Carlos fala que vampiros também comem e bebem sangue, mas ele só come carne, que isso é possível porque ele é misturado com um transmorfo. Ela pergunta em qual das duas espécies ele pertence. Como um demônio com vida e um demônio sem vida pode se misturar? O Carlos fica dizendo que não é um demônio, é humano. A Scripps pede desculpa, não quis interrogar ele, só queria entender essas coisas. O Carlos fala que o Deku também disse que ele era o primeiro da sua espécie. Transmorfos podem se transformar em tudo que comem. Então, um que se transforma em vampiro pode imitar coisas vivas. A Scripps pede desculpa por fazer uma pergunta tão difícil. O Carlos fala que tá tudo bem. Companheiros não devem manter segredos uns dos outros. O Potro fica só olhando lá de cantinho de olho. O Excêntrico fala que a partir de agora, o Potro e o Just vão seguir ele até um andar mais baixo. Quando a missão acabar, manda voltar aqui agora mesmo e se juntar com os dois para sair da ruína. Ele vai sair pelo portal de teletransporte da última sala. Eles continuam a busca, matando vários guerreiros Zetas de novo. Aí tem explosão, aí tem Just matando os bonecos com as vinhas. Não sei que planta é essa molada não, mas tudo bem. O Excêntrico manda deixar a cabeça e não destruir o resto. O Proto fica tirando o núcleo de todos os Zeta. O Proto pergunta quantas já foram até agora. Ele fala que mais ou menos uns 40. O George pergunta por que ele está coletando os olhos dos golems. O Excêntrico fala que vai saber quando chegarem no último andar. Eles continuam fazendo isso por mais um tempo e finalmente chegam e vão para a próxima sala. O George fica falando que esse local é bem espaçoso, né? Na frente deles já tem mais um Zeta especial. O Prota fala que ele deve ser o guardião desse local, né? O Zeta já começa a usar seu poderzinho falando humano do futuro. O Excêntrico manda os dois ficarem atrás da porta. Vai lutar sozinho contra ele. Esse é o guardião Zeta-09. Fala que pode chamar ele de o Cavaleiro Mineral. Como um guia, pode ajudar o humano do futuro que chegou aqui. Permaneceu nesse local, blá blá blá, e continua a história de novo. O Excêntrico fala que já chegou antes dele desligar, certo? Manda ele adiantar com isso. O Zeta fala que ele precisa atravessar um grande conjunto de slimes espalhados atrás dele para poder chegar na última fase. Há apenas um jeito de fazer isso. Ele precisa usar a pedra de avanço mágico conectada inteiramente no andar mais baixo. O Excêntrico já vai para cima dele, dizendo que ele fala muito, já tá cansado dessa historinha. Fala que só tem que lidar com ele, como sempre no final, né? Mas digamos que seu ataque não faz nada e ele precisa desviar do golpe do Zeta. Fica dizendo que esse ataque dele não foi nada mal, mas ele tinha botado uma bombinha no local, explode tudo. O local fica todo coberto por uma fumacinha e o Zeta
já entrou numa bola, não sei como, não sei nem o que aconteceu mais. O Excentro fica perguntando que diabos é isso. Eu também quero saber. Ele está atacando enquanto gira algo. A espada negra é um dos equipamentos padrão para os guardiões avançados. Ela possui um mecanismo que absorve a luz dos arredores para aumentar o impulso em locais claros. O poder da arma aumenta e em locais escuros ela fica na forma de alma oculta. Ah, tá aqui, ele virou um disco que fica rodando com a sua espada. O Prota fica perguntando que porra é essa? Isso é muito roubado. Pensativo, diz como é que vai lidar com essa merda quando nem a hora de sangue comprimida funciona. O Zeta continua rodando como se fosse uma Beyblade. Mas Centro fica olhando aquela porra. Fala que sabia, ele percebe algo diferente. Mas o Zeta continua vindo pra cima e ele joga a sua espada da luz pra parar a rodadinha do Zeta. Fala que não tinha como o corpo dele estar inteiro depois de receber aquele ataque de antes. Essa espada que ele jogou foi tão forte que atravessa o peito do Zeta e ele cai no chão e fica jogado. O Excentro fala que quase não conseguiu impedi-lo, hein? O Zeta fala que ele fez um trabalho excelente, humano do futuro. Sua missão agora acabou. A emboscada foi bem sucedida, mas foi descuidada. Se ele fosse destruído sem ter concluído sua missão, ele nunca passaria por aqui. O Excentro fala que a confiança dele é exagerada. Ele sabe que já tem um jeito de passar. E é por isso que trouxe um mago e coletou pedras o suficiente. O Zeta fala que realmente ele sabia, então manda ele pegar a chave que fica mais fácil. O Excentro pergunta se a fechadura não está no teto novamente. E onde é que tá? O Zeta fala que o teto. Isso quer dizer que ele já concluiu ruínas da pedra de sangue branca. Então vai acabar com isso rapidamente. Aqui está o amplificador de sangue. Um remédio especial deixado para o ancião. Manda ele verificar a existência por si próprio. Além disso, algum local da sala onde o amplificador está, há uma entrada secreta. Não há necessidade de explicar além disso, porque ele já tem experiência. O Excentro fica olhando o Zeta morrer. Fala que esse maluco levou um golpe da sua hora de sangue comprimida e mesmo assim sobreviveu. Com certeza, os anciões tinham tecnologia para usar esses robôs em seus exércitos. Então, por que eles tomaram uma surra do demônio mesmo assim? Os slime continuam lá na parede. O Excentro fala que agora chegou a vez do potro de brilhar. Manda ele colocar toda a energia das pedras mágicas que trouxe naquele pilar. O Potro fala que inevitavelmente vai haver momentos em que o fluxo vai ser cortado durante o processo. Pergunta se tem um problema, mas então manda ele fazer o que puder e tentar aguentar o máximo possível. O Potro pede ajuda do Just. Fala que quando soltar a pedra mágica que está segurando, manda ele passar uma nova imediatamente. O Just manda ele não se preocupar, vai passar uma tão rápido quanto um relâmpago. Ele começa a fazer o processo de botar bolota nos pilares. E o pilar fica brilhando e o slime começa a ficar se corroendo. O Josh fica falando que não tem mais pedra mágica. O Potro fica nervoso falando, caramba, agora fudeu. E o Excentro já vem pra cima, falando que tá tudo bem. Isso já foi o suficiente. Como disse antes, a partir de agora, ele vai sozinho. O Potro fica falando, majestade, é perigoso. O Excentro fala que se não saírem agora, vai fazer com que eles fiquem presos aqui pra sempre. Os dois falam para ele ter uma boa viagem, a gente já tá indo, majestade. Mas no fundo da sala, já tem lá o pote de elixir em cima da mesa. O Excentro fala que aqui é um local espaçoso, mais do que nos outros locais. Continua chegando perto do elixir lendário. O sistema começa a falar, dizendo que é responsável por esse laboratório. Ele é o proprietário do talismã. O Excentro fala que sim, mas que merda é essa na mesa? O sistema fala que é um amplificador de sangue, um remédio que possui a essência e tecnologia dos anciões. O Excentro fala que não isso, mas era para ser tão grande desse jeito? O sistema fala que primeiro, dependendo do nível da dificuldade das ruínas, as relíquias são concedidas também em raridade. Ele também pode chamar isso de taxa de produção. A raridade do amplificador de sangue é maior do que a do elixir do talismã. Portanto, a dosagem precisa aumentar para que seja aplicado o efeito correto. O Excentro fica perguntando quais são os efeitos. Ele amplifica o poder de sangue que o usuário possui. Além da aura de sangue, ele pode amplificar todo tipo de poder que tem de sangue. O Excentro fala que também a linhagem dracônica dele vai ser amplificada. Se ela for amplificada, ele vai acabar sofrendo muitos efeitos colaterais. O sistema fala que ele não precisa amplificar, manda ele não se preocupar, ele vai poder selecionar o que quer amplificar dos poderes que ele possui. Mas sempre fala que se for assim, não tem motivos para recusar e começa a mandar o elixir pela goela. O sistema fala que ele só pode amplificar um poder por vez. Em outras palavras,
ou gostaria de informar que a amplificação só pode ser aplicada na aura de sangue ou na linhagem dracônica. O excêntrico fala que provavelmente nunca vai usar na sua linhagem dracônica, mas entende. O sistema fala que o efeito pode ser aplicado novamente após cerca de 3 horas. Agora que já terminou de guiar, ele pode ficar com procedimento de extinção. O excêntrico fala que manda ele esperar um pouquinho. Pergunta se tem algo que ele pode contar sobre o ancião. O sistema fala que a verdadeira natureza do demônio é o desejo. Não há ninguém que possa resistir aos desejos, e se ele artificialmente se privar de todos os desejos para enfrentar eles, não poderá mais ser chamado de humano. O excêntrico fica perguntando o que ele está falando, mas o sistema já deixou ele ficar falando sozinho. Ele fala que não pode ser permitido ser consumido pelo desejo, mas não pode se livrar dele completamente. Anciões e desejos, né? Como é que eles estão relacionados? Assim que bota a bolota no buraco do ancião, uma porta secreta realmente se abre. Ele fala que é feito de vidro liso ou parece plástico. E assim que vai tocando, várias luzinhas começam a ficar brilhando no chão. E assim você fica perguntando, nossa, que vídeo é esse? O sistema fala aqui que se encontraram novamente, hein? A reação dele realmente é diferente de outro humano do futuro. O vídeo que ele acabou de ver é a Ira dos Deuses. É um sistema bélico que envia sinais ao satélite orbitando o planeta e executa o bombardeiro orbital. Mas se tu pergunta que porra é essa? O sistema fala que os anciões usaram magia para colocar um golem especial no céu. E se eles enviarem um sinal? Mas ele fala que tá tudo bem, já entendeu, não quer escutar mais explicação, tá cansado. Se eles construíram uma arma por satélite milhares de anos atrás, acha que atualmente eles já podem estar quebrada. O sistema fala que também é uma possibilidade. Entretanto, não há apenas um ou dois satélites. Alguns ainda estão ativos e alguns ainda estarão no fim da sua vida. Pergunta o que ele vai fazer. Ele quer esse poder? O excêntrico fala que é claro que sim. O sistema fala que confirmou a vontade dele. A vinculação começa em 30 segundos. Ele vai ser enviado para a superfície logo. O excêntrico fala que o tempo de preparação é maior que da última vez, hein? O sistema fala que é porque o cérebro dele precisa ser avaliado. Se houver sequer uma chance de 0,1% de erro, ele morre completamente. O excêntrico fala que isso foi meio sinistro, hein? Pergunta se vai doer mais do que da última vez. O sistema fala que vai doer muito mais. Recomenda ele colocar alguma coisa na boca para não morder a própria língua. Recomendo um travesseiro. O excêntrico fala que isso é engraçado, mas acha mesmo que o imperador faria algo assim? Ele nem termina de falar, já começa a sentir uma dor exorbitante. Fica jogado no chão perguntando, caralho, que porra é essa? Sente como se todos os seus sentidos estivessem sendo atraídos para um único ponto. O excêntrico não conhecia a sensação de dor que foi comprimida centenas de vezes, sendo liberado toda em uma única vez. Ele começa a sofrer um pouquinho. Eu acho que deve estar doendo. Enquanto isso, em outro reino, Jorginho falando que a parte sul da península de Talos já foi de F. O poder de Calmara sozinho não é capaz de espantar as forças demoníacas. E seja o reino de Lushan ou a confederação das cidades do sul, precisam enviar um pedido de ajuda para as nações vizinhas. O rei fica perguntando se ele está dizendo que ele deve se ajoelhar àqueles que se ajoelham para ele. Então tudo bem, se ele se desfizer do seu orgulho pode dar certo. Se eles pedirem uma fortuna em troca de apoio, vai aceitar tudo, até mesmo se pedirem por benefícios em vez de dinheiro. Entretanto, acha mesmo que eles vão conseguir resolver esse problema? Jorginho fala, Vossa Majestade, o que o senhor quer dizer? Quer dizer que possivelmente vai ser um ataque em massa? O rei fala que seja Lushan ou a Confederação das Cidades do Sul, a falta de experiência deles é a mesma que a deles. Precisam ser pelo menos o reino de Zanta ou pedir ajuda à Guilda dos Caçadores. O reino de Zanta do Noroeste é a nação que possui um poder militar aceita por bárbaros do norte, e a Guilda dos Caçadores que ganhou experiência ao atacar ruínas através do Anos. Ambas com certeza são incríveis. Jorginho fala que o reino de Zanta está muito longe, então é difícil esperar por apoio, e a Guilda dos Caçadores também. Mesmo assim, há uma possibilidade de apenas algumas centenas de mercenários se inscreverem para isso. O resto dos mercenários está trabalhando em contratos em outros locais.
A credibilidade é tudo, então não importa quanto dinheiro ele dê, a chance de virem é bem baixa. O rei fica todo brabo, dizendo que o problema tem a ver com os demônios. Não tem como dar mais dinheiro que isso. Fala que contanto que seja aqui, não importa quem, ele precisa de reforço o mais rápido possível. Jorginho pensativo fala que vai demorar pelo menos 3 dias, mesmo se as tropas forem enviadas imediatamente. Se pudessem enviar os cavaleiros móveis, poderia ser mais rápido, mas que tipo de país maluco e virar seus cavaleiros para o centro de poder deles? Um rei pensativo fala que tem o Império de Rune, hein? Jorginho fala, como assim? O Império Rune é mais longe do que Kalmar, e o reino deles quase não possui comunicações. O rei fala que sabe disso, mas recentemente o Império Rune tem feito coisas absurdas. Jorginho fala que ele deve estar falando sobre a invasão de Satigold, aqueles que quase caíram nas armadilhas do demônio. O rei fala que é isso mesmo. O imperador excêntrico usou a violência absurda pelo único motivo de proteger a humanidade dos demônios. Então, se um problema relacionado ocorrer, eles vão enviar seus cavaleiros para o combate, aqueles famosos cavaleiros do dragão branco. Jorginho fala, realmente, isso pode ser possível, né? O rei fala que isso é ótimo, manda enviar um comunicado imediatamente para Rune e enviar usando todos os meios possíveis. Jorginho fala que vai fazer isso, mas o imperador não ficaria irritado se simplesmente pedissem ajuda assim. O rei fala que realmente vai dar uma compensação por isso, é melhor oferecer um retorno financeiro a ele, manda enviar todos os tesouros reais que eles coletaram até ultimamente. É uma oferta de expansão comercial, seria boa também. Fala que vão fazer uma cooperação de mercado e vão começar a cooperar com Rune. Jorginho fala que sim, vai decidir as quantias detalhadas após uma rápida discussão com os ministros dos assuntos internos. O rei fala que realmente estão desesperados, né? Um imperador louco que pode salvar eles. Depois disso, uns olhinhos se abrindo. A Script fica falando, nossa, majestade está acordando, hein? Ele dormiu por 3 dias, então estavam preocupados. Foram capazes de trazer ele até aqui, com a ajuda da guilda de caçadores, mas pergunta como ele está se sentindo. Mas sempre fala que tá bem, e pergunta quem colocou a espada de luz ali. Ninguém pode portá-la além dele. A Script fala que a Santa veio aqui mais cedo, o primeiro-ministro também veio com ela. O Ascendente fala, caramba, o Beus também tá aqui, tem alguma coisa errada. A Script fala que o primeiro-ministro chegou 2 dias atrás, dizendo que tinha algo pra dizer. O Ascendente fala que tudo bem, já vai tentando se levantar da cama. Assim que pega na espada, ela fala que ele ficou inconsciente por 70 horas, hein? Uma grande quantidade de elixir foi consumida para tratar os efeitos colaterais da vinculação cerebral forçada. Se ele quiser, pode sincronizar todo o cérebro dele. O Ascendente fala que pode fazer isso. Quer dizer que agora ele vai poder usar pelo menos 60% da espada. O processo de vinculação irá começar e aumenta a sua expectativa. O Prota fica perguntando que função é essa que ele desbloqueou. Mas o Bale já tá na porta, a gente não vai saber. O Ascendente fala que enfim, a sincronização já pode ser iniciada. E manda não incomodar ele por um tempo. Manda o Bale entrar. Tá aberta a porta, parceiro. E acabou!